E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para a final de Pokémon TCG da categoria Masters. Hoje eu estou aqui para narrar essa partida comigo com o Felipe Pocchini. Mais uma vez estamos aqui para narrar esta terceira e última final do campeonato de Pokémon, Campeonato Mundial 2017. Nós vamos narrar uma partida entre o japonês Naoto e o argentino Diego Kassiraga. Mostrando aí o deck do Naoto, que é uma ideia meio rogue, eles cortaram ali da tela rapidamente, mas a ideia é muito boa, que é Tapu Lele, Golisopod e Garbodor. Tipo, o Garbodor era um deck que chegou muito forte pro Mundial, o Golisopod também era uma boa ideia pro Mundial, mas essa ideia junta dos dois foi meio que uma ousadia japonesa e eu achei muito interessante. Chegou até aqui no Mundial os dois decks com resultados iguais, os dois jogaram 10 partidas, 8 vitórias, uma derrota e um empate. Uma coisa interessante é que a derrota do Naoto foi pro Alex Silva, o brasileiro, e a única derrota do Diego Kassiraga é justamente pro Naoto. Então o Diego tomou um passeio durante o suíço de 2-0 e agora ele chegou na final e vai torcer para que essa história não se repita, para que ele consiga vencer essa final do Mundial. Exatamente, temos aí Naoto com o deck de Golisopod, um deck onde conta com uma cópia de bola gigante, bola pesada, desculpa, onde vai trazer um Pokémon com custo de recuo 3 de 3 ou mais. Para trazer aquele Wimpod, para começar a linha ali do Golisopod, né? Já que o Wimpod, mesmo sendo um Pokémon básico, ele tem 3 custos, tem o custo de 3 de recuo. Nossa, quase não saiu. Bom, o Naoto tá mostrando aí o histórico dele, é um jogador meio novato, né? Ele foi apenas top 8 do Japanese Champion League, não é coisa pouca, tá? Porque é justamente com esse torneio que ele conseguiu o convite pro Mundial. Lá não possui esse sistema que nós temos aqui, né, de Organized Play. Os japoneses recebem convite por outros torneios, tendo resultados bons em um torneio, não precisa estar na temporada inteira. É um pouco mais complicado, diferenciado, eu não sei explicar isso certinho, mas é basicamente assim que funciona. Então os jogadores japoneses mudam bastante. E no Diego, caramba, os caras arrasaram agora, hein? Porque o deck do Diego é um deck de Gardevoir puro. E os caras colocaram as cartas principais do deck aí, é o Wonder Energy, o Gallade e o Alolan Vulpix. Tipo, parabéns aí pra quem escolheu as cartas principais pra mostrar esse deck. Exatamente, temos o Vulpix ali para acelerar o setup da Gardevoir, lembrando que ele tem apenas 3 Gardevoir GX no deck dele, então temos um Vulpix ali para dar aquela acelerada no setup, temos um Gallade para dar aquela segurança, aquela organização na hora de você buscar as cartas, você compra 5 cartas, você pega 5 cartas do topo do deck e volta elas pro topo do deck na ordem que você achar melhor, e aí temos a energia de fada especial também. Como a gente viu ali, o Diego foi top 8 de um dos internacionais da temporada, ele ganhou o regional da Argentina e ele tem ali 2 outros top 8s, né? Isso então é o terceiro top 8 dele de mundiais. Olha só o prêmio do japonês, uma Rainbow, Golisopod, um Wimpod e Acerola. São cartas interessantes ali pro lado do japonês. Do lado do Diego, as 2 Kirlias, hein? Meio pesado pra ele montar essas Gardevoirs aí, um pouco complicado. Sem dúvida alguma, os prêmios do Diego vieram piores pra esse primeiro jogo. Exatamente. Temos lista do... Desculpa, pode falar. Temos ali o cumprimento dos dois jogadores, a partida vai começar e cartas japonesas na mesa contra cartas ocidentais. Exatamente, temos 2 Kirlias no prêmio do Diego, das 3 que ele tem no deck, mas lembrando aí que ele tem... Oh meu Deus. Ele tem uma Kirlia, o Doce Raro pra fazer direto pra Gardevoir. Isso, ele tem o Doce Raro pra fazer direto pra Gardevoir. Então, não atrapalha tanto, mas deixa um pouco mais lento e mais complicado esse setup pro Diego aí na final. Bom, pessoal, não estranhe se você ver alguns foils diferentes, tá? Porque o foil da carta japonesa é um pouco diferenciado mesmo. Tem algumas versões que não saem pra nós. É por isso que às vezes alguma carta que você vai pensar que você não tem acesso a ela, mas na verdade você tem acesso sim. Então ela só tem algumas coleções promos que são lançadas no Japão lá com cartas holográficas que nós não recebemos aqui no Ocidente. E pelo amor de Deus, não comecem a culpar a Copag por conta disso, porque é em todo mundo. Na verdade são coisas que saem somente no Japão. Então não sai na Coreia, não sai em todo lugar ali, entendeu? Singapura, não sai em nada, em nenhuma outra região. Temos aí Naoto fazendo o turno dele, ele jogou uma Ultra Ball para trazer uma Lele, com a Lele ele buscou o Bridget, e com essa Bridget ele já trouxe mais um Trubbish pro banco dele e 2 Wimpod. E ele tem um Trubbish como ativo ali também. Bom, ele fez aquele turno excelente, né, pro deck dele. Ele fez a Ultra Bola, trouxe a Tapu Lele ele deu a Bridget,
trouxe ali 3 pokémons básicos pro banco dele, fez um turno extremamente consistente. Bem rápido. E agora o Diego faz um turno ali que não é das melhores, né? Ali colocar essa energia no Hemorrhage, mas ele não tinha muitas coisas ali. Ele deu o N então pra renovar a sua mão, ver se agora ele consegue trazer os Halts e tudo mais. E ver também, né, o Diego ainda não tem informação que ele tem 2 Kirlias nos prizes. Ele precisa saber que nos prêmios ele tá um pouco mais atrasado, ele vai precisar de correr atrás da... o Doce Raro é um item importante do deck dele, ele não pode descartar ele facilmente. Importante e essencial nesse primeiro turno, dessa melhor de 3. Uma vez que ele só tem uma Kirlia no deck disponível ali. Bom, ok, o Diego ainda não tem essa informação. Vamos ver ele pra quem ele vai dar Ultra Ball, porque seria interessante se ele trouxesse 2 Halts pra esse turno. E parece que ele tem um Haltz na mão ali já, tá? Ele tem um Haltz ali, vai dar uma Ultra Ball. Com essa Ultra Ball ele consegue fazer aquela leitura do deck. Ele vai com o N e ele descarta o Doce Raro. Não descarta o Doce Raro. Mas lembrando que ele não tem essa informação, tá, pessoal? Exatamente. Que nós temos os prêmios. Agora ele vai ver que ele provavelmente tá com as Kirlias ali. Ele recomeça a contagem. Provavelmente a primeira contagem que ele fez do deck, ele já achou todas as cartas ali de início. E agora ele vai pra sua segunda contagem. A primeira busca no deck, ela pode ser sempre um pouco mais demorada. Ele vai pra terceira contagem do deck. Ele, nesse momento, ele já sabe, ele traz um Vulpix, porque ele viu que vai jogar uma boa bola aí nessa partida, porque ele vai ter que ir buscando as evoluções corretas, vai ter que buscar os pokémons e torcer pra ter o Doce Raro na mão. Ele, então, vai pra estratégia de baliza. Ele já tem como recuar o Hemorrhage esse turno, ele colocou a energia no Hemorrhage, não consegue bater. Mas ele consegue pagar o custo de recuo do Hemorrhage, subir o Alolan Vulpix, que ataca sem energias, e buscar 2 pokémons do deck e colocar na mão. Tá dando aquela olhada, aquela leitura no deck pra ver mesmo se elas estão nos prizes, pra ter certeza que não tem nada grudado ali. E agora ele já tem o conhecimento de que as 2 Kirlias dele estão nos prizes ali. Desceu um Haltz, desceu um Vulpix, pegou aquela energia que era só para pagar o recuo mesmo do Hemorrhage, subiu o Vulpix e já usou baliza para buscar 2 Pokémon. Vai trazer ali uma Gardevoir GX ele traz uma Lele. Ele traz um Tapu Lele, acho que até o momento ele só separou essa Gardevoir. Não faz muito sentido ele trazer a Gardevoir, ele não tem Doce Raro na mão, ele não tem... Isso, ele traz o Haltz, é uma escolha mais safe. Exatamente. Ele ficou sem Supporter na mão, né? Tipo, a Ultra Ball dele talvez seja um pouco arriscada, né? As pessoas talvez falem que, putz, ele descartou o N. Mas o Diego faz uma jogada muito sábia, ele já dá o Beacon, né? Ele tem o Tapu Lele, então se o oponente dele der um N, mudar a mão dele, era indiferente se ele guardou o N ou não guardou o N. Então ele tem sim Supporter pro próximo turno, provavelmente agora ele tá mais aberto, né? Tem um leque maior de opções, provavelmente ele vai atrás de um Sycamore. Agora vamos pro deck, pro turno do Naoto. O Naoto já comprou a sua carta do turno, ele tem ali aqueles supporters na pilha de descarte até o momento, foi a única coisa que ele fez. Ele separa 2 cartas ali pra alguma jogada. Ele pede pra ver a pilha de descarte do Diego. Diego fala, você não precisa nem ver não, tá tranquilo, são essas 5 cartas aqui, tá ok? Você viu? O japonês, não, tudo bem, entendi. Temos uma energia de grama ali ligada no Wimpod e temos um explorador VS para trazer de volta o Sycamore e ele já usa o Sycamore. Olha, uma coisa muito interessante é que nesse Sycamore o japonês descartou 2 energias, hein? Esse deck não volta as energias de forma alguma. Ele descarta ali uma energia arco-íris e uma energia de grama básica. Ele tinha energia de grama básica, ele tem apenas 3 nesse deck e 4 energias de energias arco-íris. E 3 duplas incolores, é isso? Isso, exatamente. Então ele joga com apenas 10 energias e mandou 2 embora ali com esse Professor Sycamore. Colocou uma pedra flutuante, já desceu um Garbodor de Garbotoxina ali. Agora complique muito pro Diego, porque o Naoto não dá o N no Diego. O Naoto não tira o Tapu Lele da mão do Diego. O Naoto simplesmente inutiliza o Lele do Diego. Agora os pokémons com habilidade não tem mais efeito, então ele não vai poder levar a Tapu Lele pro banco e buscar um supporter no deck. Neste exato momento. Não, e também se ele já tivesse um Gardevoir montado grande top ali, deck do Diego.
Ele pega um Explorador VS, ele já tinha o ventilador ali, então não atrapalharia tanto. Nem vou terminar meu comentário, porque ele já matou a jogada ali. Ele limpa ali, tira a Floatstone, então ele tem um turno podendo usar habilidades. O Diego, quem sabe, ele tem chance de montar uma Gardevoir se ele fizer com o Doce Raro. Ele pode utilizar dessa habilidade esse turno. Depois, provavelmente, o Naoto vai controlar até o final da partida, sempre com o Garbodor aí, parando todas as habilidades em campo. Exatamente, ele precisa parar a habilidade do deck do Diego para controlar ali a habilidade do Gardevoir GX, que é o Quicada, a Quicada secreta, né? Que uma vez durante a vez de jogar, ele pode ligar um card de energia de fada da mão dele e um dos Pokémon. Então, a gente vai ver muito Naoto ao longo dessa partida aí, tentando jogar com o Garbodor de Garbotoxina para tentar segurar a Quicada da Gardevoir. Sim. Temos o Secret Spring aí, né? Que é tudo que o Furipe anunciou. A gente tem uma Lele que teve energia ligada. Eu vejo... Aparentemente é um Doce Raro na mão do Diego, isso? A segunda carta do lado da energia. Não é. Ele descarta uma Lele, que a longo prazo vai se tornar uma carta inútil. Ele dá Ultra Ball, enquanto isso ele tá crescendo o dano do Garbodor, sem ser o Garbodor da habilidade ali, né? O Garbodor da Sol e Lua 2, que é o que causa 20 de dano vezes a quantidade de item na pilha de descarte. Esse é o perigoso. Ele busca uma Kirlia, traz ela pra campo e fala: eu não vou dar a chance pra esses Doce Raros me prejudicarem. E ele já anuncia que vai usar o Baliza pra não perderem tempo na final, né? E já busca ali, vai buscar 2 Pokémons do deck e vai colocar na mão de novo, 2 turnos seguidos usando o Baliza. Ele vai buscar, provavelmente ele não tem mais opção de Kirlia. Ele já tem uma Gardevoir na mão, então agora é um pouco complicado essa busca do Diego. Fora o Octillery, que ele deveria buscar, mas se me recordo está nos prêmios dele. Então ficou um pouco complicado. Ele usa uma linha de 2-1, não é isso, Diego? Isso, ele tem 2 Hemorrhades e um Octillery. Então, os 2 Hemorrhades estão no deck, porém o Octillery do Diego está nos prêmios. O que quando o Naoto fizer o Garbodor da habilidade, com certeza também vai parar ali, não vai deixar ele com esse poder de Draw Power. Mas no momento não está funcionando, no momento seria uma opção interessante. E ele trouxe ali um Gallade e um Haltz, mas eu acho que não é interessante para ele montar esse Gallade neste exato momento, né? Então é um pouco complicado, uma vez que ele não tem muito como montar o atacante principal do deck dele, que é o Gardevoir. Então, mas por ele ter trago, pode ser que use, pode ser que não. O que você faria, Lucas? Não, eu acho que o Gallade vai jogar bem nessa partida, sim. Depende do atacante do Naoto. O Gallade, ele consegue causar 130 de dano, caso o Diego tenha usado uma carta de apoiador no turno. Então, se o Naoto vir com o Garbodor como atacante, é uma boa opção pra ele sim bater com o Gallade. Ele vai trocar um dano leve, no momento a pilha de descarte dele tá muito cheia, então o Garbodor consegue pôr um dano razoável na mesa. O problema é que o Garbodor na volta, como o Gallade tem fraqueza psíquico, independente da quantidade de itens que o Diego tenha, e muito difícil ele não vai sofrer esse nocaute, né? Porque é 20 pra cada item e ainda tem a fraqueza vezes 2 no final. Temos ali o Golisopod GX. Bom, ele tá no banco e se ele for promovido como Pokémon ativo, ele vai poder usar o seu ataque primeira impressão para 30 de dano mais 90. Então esse é o bônus e ele vai para ativo, então com uma energia tá causando 120 de dano. Muito dano para apenas uma energia e o Naoto compra o seu primeiro prêmio. Ele tira ali um Wimpod. Exatamente, ele usou o ataque primeira impressão. Lembrando que ele só pode causar ali, usar esse ataque ou causar o dano dele se ele subiu para... Vamos ver a carta. Primeira impressão, se este Pokémon estava no banco e se tornou seu Pokémon ativo nesta rodada, este ataque causará 90 pontos de danos a mais. É o que fechou no 120, então são 30 mais 90. Temos um Guzma aqui do lado do Diego. No momento ele tá com a pilha de descarte cheia de itens. Ele faz a Gardevoir. Ele coloca a energia do turno, não é a energia da habilidade, porque no momento ele não tem condições, né? Por conta do Garbodor ainda está ativo ali, ele tem a pedra flutuante. Enquanto o Garbodor tiver com uma ferramenta ligada a ele, ele não possui mais habilidades. O Diego ali agora faz algumas contas, dá uma olhada na sua pilha de descarte.
Só lembrando um pouco, passando um pouco dos detalhes do atacante principal do Diego, a Gardevoir GX, como a gente já mencionou algumas vezes. Ela tem a habilidade Quicada Secreta, que permite você ligar 2 energias por turno, né? A do turno mais a da habilidade, para usar o ataque Força Infinita, que vai causar 30 vezes a quantidade de energia ligada a ambos os pokémons ativos. Então o Diego precisa estar com um maior número de energias ligadas a essa Gardevoir ativa aí, para realizar os seus KOs. Sim, jogou Deus agora o Diego, usou o GX da Gardevoir, que é a principal resposta contra o deck do Garbodor, que volta 10 cartas da pilha de descarte pro deck. O Diego tava ali selecionando, mostrou pro Naoto, atacou, promoveu o Garbodor como ativo, então o Garbodor tem um custo de recuo alto, e o Garbodor nesse momento causa 0 de dano, né? Porque não é 20 mais, é 20 vezes, e aí o Diego tem 0 itens na pilha de descarte. Inutiliza o Garbodor e força agora o Naoto a ter que recuar esse Garbodor e promover um novo atacante. Era o atacante que o Diego tava com mais medo na partida no momento, e agora ele inutilizou ele totalmente com esse GX. Não tinha opções muito melhores o Diego, mas ao menos ele controlou a partida. Lembrando que os 3 Garbodor, todos os pokémons que estão na mesa neste exato momento, com exceção da Tapu Lele, tem 3 de custo de recuo. Mas ele coloca uma pedra flutuante naquele Garbodor ali, o que inutiliza totalmente os pontos de recuo, fazendo com que ele possa recuar gratuitamente. Sim, isso no caso do Naoto, né? O Diego ali tá mais levinho ali, ó, tá de regime. Não o Diego em si, né? Porque, pô, o Diego tá jogando essa final com... É interessante falar, o Diego, que é um bibliotecário, né? Ele trabalha em escola ali com várias crianças na faixa etária ali de 10 a 14 anos, é um professor, a galerinha deve estar emocionada, assim, de estar vendo o seu professor na final do Campeonato Mundial. E ele que também é professor Pokémon, né? Ele já foi Head Judge, inclusive, do último Nacional que eu joguei aqui no Brasil. Então ele já foi, né, Head Judge também de outro Nacional, pude trabalhar com ele como juiz. A primeira Professors Cup que eu joguei foi ele que venceu, então ele é um cara que trabalha ativamente na comunidade de Professors e é um jogador, tá há muitos anos batalhando, né, nisso daí, ele joga Pokémon TCG competitivo há muitos anos. Entre os títulos dele ali no começo da partida não mostrou, mas ele é campeão nacional, acho que 5 ou 6 vezes argentino. Isso é muita coisa. Olha aí, só vendo ali, ó, nesse turno o Naoto jogou uma bomba pro lado do Diego ali, ele jogou uma Rex. Aqui acaba com as habilidades de todos os pokémons em jogo até o final do próximo turno, uma Rex Maniac. Ou seja, o Diego... Eu falei Diogo, eu tenho a sensação que eu tinha falado Diogo, mas o Diego neste turno está sem habilidade. Sem habilidade Quicada Secreta, sem habilidade de alguma Lele que ele venha trazer. Está sem habilidade nesse turno, só vai poder descer a sua energia do turno e seguir o jogo. E o Naoto coloca pressão no Diego que o Golisopod GX ele não consegue levar a Gardevoir em um hit apenas, pois ela tem 230 de vida, mas ele consegue fazer isso com uma energia colocar 120 e passar com apenas uma energia e jogar a pressão para Gardevoir. Você vai ter que colocar muitas energias se você quiser me levar em um hit, e isso se tornou impossível para o Diego nesse momento, com esse maníaco de feitiço que o Naoto usou. Vamos ver qual vai ser a jogada que o Diego vai armar para os próximos turnos, porque nesses primeiros a vantagem ainda é totalmente do Naoto. Ele simplesmente bate com o ataque Força Infinita da Gardevoir, 30 para cada energia ligada em todos os pokémons ativos. Nós temos 1 na Gardevoir GX, 1 no Golisopod, 60 de dano nele. E agora tá aí a bola pesada. Uma apenas na lista, tá sendo usada aí nesse momento, vai poder buscar um pokémon com 3 de custo de recuo no deck e colocar na mão. O Diego ali vai fazendo um pouco de contas. Acho que o japonês tá ficando ali com algumas quantidades meio limitadas de energia. O Diego vai perder a sua Gardevoir GX esse turno. Provavelmente o Naoto vai a 3 prêmios. Para ele fazer isso, ele tem que recuar esse Golisopod com um Guzma. Seria o melhor apoiador para o Naoto nesse turno. E com a bola ele trouxe mais um Golisopod pra mão dele. Ele tem um Hipod no banco ali já com uma Double ligada nele, se não me engano. E ele já pode evoluir esse cara porque esse Hipod veio pra partida logo no início. A Pedra Flutuante, na verdade, se ele evoluir, se ele tiver energia de grama e evoluir o Golisopod do banco, a Pedra Flutuante, se pá, é uma jogada melhor pro Naoto. Mas tem que saber se ele tem todos esses recursos. Ele vai conseguir usar ele precisa de uma energia de grama para ele usar o Primeira Impressão novamente e causar 120 de dano. Sim.
Naoto tá aí, novo, né? Um jogador novo do Japão, mas bastante concentrado na partida. A gente vê que ele tem o Guzma na mão, ele separa pra ver se vai ser a opção, vai ser a play dele esse turno. E não, ele vai de Sycamore. Ele vai de Sycamore, ele coloca a energia dupla incolor no Golisopod. Isso quer dizer que ele pode usar o ataque Armor Press, que causa 100 de dano, e ele resiste 20 de dano no próximo turno. Ou ele pode usar o ataque GX, que causa 150 de dano, e ele recua, né? O Naoto tem que promover um novo Pokémon ativo. Exatamente. O segundo ataque do Golisopod não é suficiente para nocautear a Gardevoir, deixaria ela com 10 de vida. Mas o GX é suficiente. O que ele pode fazer é essa faixa musculosa aí que tá na mão do Naoto. Se ele ligar a faixa no Golisopod, agora sim ele pode usar o Armor Press, causando 130 de dano e resistindo 20 de dano no próximo turno. O Diego ali contando as suas cartas na mão, um pouco ansioso, pensando nas jogadas. Temos uma Ultra Ball do lado do japonês, ele traz mais um Wimpod, o básico do Golisopod. E nessa partida ele jogando de Golisopod total. Também depois desse GX do Diego Kassiraga, né? Anulando praticamente tudo que um Garbodor poderia fazer na partida. Ele agora anuncia claramente o segundo ataque para nocaute. Ele compra um Golisopod e uma Acerola. Excelente draw pro Naoto, viu? Porque a Acerola é o melhor apoiador aí pro Golisopod. Com essa Acerola ele pode trazer para a mão dele esse Golisopod que está na frente aí, já com um dano certo. A Acerola ela faz isso, ela faz com que um Pokémon seu que tenha contadores de dano volte para sua mão com todos os itens que estejam ligados a ele. Todas as cartas ligadas a ele, então vai voltar o básico, volta as energias, volta as ferramentas, volta tudo mesmo ligado a esse Pokémon. Você pode praticamente reiniciar. Exatamente. Temos uma partida que começou bem pro Naoto, rodando bem o deck dele ali. Nós temos um pouco de dificuldade do lado do Diego por conta dos prizes dele, né, das trilhas estarem prizadas, mas nós estamos acompanhando aqui uma grande partida entre os dois, e o Diego jogando bem safe ali, já usando o GX logo no início da partida para não dar vantagem para aquele Garbodor, e tá se mantendo bem na partida aí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar deste jogo. Lembrando que ainda tem um Golisopod ali com 60 de dano de 210. A partida, na verdade, a partida se torna muito favorável pro Naoto, porque realmente o deck é muito favorável. O Diego tem cartas que precisa, né, ali de utilizar a habilidade pro deck dele sair um pouco mais rápido. O Naoto monta o Garbodor desde o turno 2. O Diego remove o Tool, mas depois o Naoto já coloca o Tool de novo. Então tudo ali do Diego, do lado do Diego, está sendo parado por conta de não poder usar as habilidades. Ele não consegue montar uma Gardevoir muito grande, colocando várias energias por turno. Ele não consegue usar o Octillery, ele não consegue usar a combinação do Octillery com o Gallade. Então tudo muito limitado pro lado do Diego, é um pouco dramático. O Diego, que consegue causar 130 de dano com o Gallade, talvez a jogada dele mais complicada. Ele faz um Tapu Lele gigante ali, ele coloca duas energias duplas no Tapu Lele. E agora ele parte pra cima, lembrando que a Tapu Lele, agora ele consegue. Meu amigo, a Tapu Lele tava causando ali 120 de dano, então tava somando ali no total 180, e agora com os 30 da faixa de escolha ele consegue o nocaute, vai pegar a Kirlia, vai trazer o Octillery, agora melhora um pouco pro Diego. Fez uma jogada arriscadíssima, mas levou o jogo agora, deu uma equilibrada no jogo, tava muito favorável pro Naoto. Ele conseguiu dar um Sycamore, onde nesse Sycamore veio tudo. Veio a dupla, veio a faixa de escolha. Então agora o Diego conseguiu tirar um dos atacantes do Naoto. O Naoto não tem energia de grama ainda para ficar usando. Agora ele traz a Rainbow, a energia arco-íris. Dá 1 de dano no seu Golisopod. E ele vai causar ali o primeira impressão para 120 de dano na Tapu Lele. Exatamente, nesse turno do Diego ele já consegue descer um kill ali que ele pegou nos prizes, e consegue descer o Octillery também, que vai fazer com que ele compre até ter 5 cartas na mão, mas no momento ele tem muita carta na mão ali, ele vai precisar gastar um pouco. Ele não consegue usar essa habilidade nunca, porque o Garbodor da Garbotoxina ainda está em campo, ainda está com ferramenta. Verdade, mas ele tá se segurando, tá montando o que pode, que se tiver alguma oportunidade em algum momento, o Naoto pode ser que ofereça o Garbodor pra
pra, né, não perder um atacante dele em algum turno que ele precisa esperar um pouco. O Diego fez um turno fantástico, ele pegou o Naoto com certeza de surpresa. Essa energia incolor dupla que ele planejou um turno anterior na tabuleira e nesse turno colocar mais uma energia juntamente com a faixa de escolha, o que fazia com que aquele ataque da Gardevoir GX não fosse tão efetivo. Poxa, gastar um turno com a Gardevoir GX e sacrificá-la para colocar apenas 60 de dano no Pokémon do oponente. O Naoto não achou necessário usar a Acerola naquele Pokémon, achou que estava muito distante para o Diego conseguir o nocaute, e o Diego fez todo o cálculo certinho graças aos 60 da Gardevoir. Foi um turno extremamente pensado, extremamente sorte, e jogou Deus esse turno, Diego, viu? Esse turno que ele comprou os 2 primeiros prêmios foi muito bem jogado, desestabilizou um pouquinho o Naoto ali. Eu estaria muito tranquilo se eu estivesse no lugar do Naoto, e agora ficou um pouco complicado. E ele traz ali o Golisopod com a dupla, e ele promove a Gardevoir, coloca mais uma energia na Gardevoir. E nós podemos ter força infinita para 120 de dano. É isso mesmo, 2 energias na Gardevoir, 2 energias no Golisopod. E agora ele deixa o Naoto um pouco em dúvida. Afinal de contas, o Golisopod com o ativo, ele não é o que tem a energia de grama. Mas o Naoto faz a Acerola, que é a jogada muito comum desse deck. Ele promove o Garbodor com a Floatstone, não porque ele vai fazer algum ataque, é apenas uma jogada mais safe, ele ainda pode decidir, ele não fez o recuo do turno. Ele pode evoluir para quem ele quiser. Ele já tinha o Wimpod em campo, ele faz ali o Golisopod GX, já transforma ele em Golisopod GX e passa o turno. Passou o turno, pediu para ver a pilha de descarte, ok. Porque ele praticamente ali deixou para ser sacrificado, né, o Garbodor dele com habilidade. Exatamente, foi como você falou, né? Ele poderia a qualquer momento dar esse Garbodor como ativo ali, expor ele, né, pro Diego, o que faria com que o Diego desse o KO nele, levasse, mas não, ele recuou agora ali e subiu o Golisopod usando a primeira impressão novamente para 120 de dano na Gardevoir do Diego. Com apenas uma energia. Esse ataque é muito forte e coloca geralmente muita pressão nos oponentes. E agora temos um N do lado do Diego. 3 cartas pro Naoto, 4 pro Diego. Tô achando que o Naoto tá começando a sentir falta de energias. Ele tá começando a não conseguir, ficar um pouco com medo de talvez perder um turno aí de usar o primeira impressão. A melhor jogada pro Naoto agora é garantir uma Acerola. Vamos ver o que ele consegue pegar nesse N do Diego. Se ele pega um Explorador VS ou uma nova cópia da Acerola. Vamos ver. Nós temos ali 4 cartas do lado do Diego. O Diego tem energia, o Diego tem Acerola. Temos um Field Blower, agora as habilidades funcionam. E ele descarta apenas a Pedra Flutuante. Não tem que descartar uma combinação de até 2, Chusan? Sim, até 2. Mas se o Diego quiser descartar apenas uma, ele descarta apenas uma. Foi o que ele fez. Exatamente. Porque ele prefere deixar a Pedra Flutuante no Garbodor. Por quê, Tio Sam? Porque se ele deixa a Pedra Flutuante, o Garbodor só pode ter uma ferramenta. Então ele não vai ter a faixa de escolha, que poderia causar 30 mais de dano. Pode ser que seja uma jogada circunstancial. O Garbodor não cause o nocaute, mas se tiver com a faixa, ele passe a causar o nocaute. Então com a Pedra Flutuante ele causa... dá um pouco menos, né, de medo ali pro lado do Diego. Controla um pouco mais. E só lembrando que o deck do Naoto não tem nenhum recurso que vai fazer com que ele recupere as energias que ele já mandou pro descarte. Ele não tem um super bastão, ele não tem nada que faça que ele recupere essas energias. As energias são bem contadas e ao mesmo tempo que você pensa que, poxa, mas não é pouco 10 energias? Aí eu te respondo que o ataque preferencial do Naoto sempre vai ser o primeira impressão para uma energia de grama ou o ataque do Garbodor, né? O primeiro ataque do Garbodor, qual é o nome dele em português, Felipe? Primeiro ataque do Garbodor, estou buscando nos bancos de dados. É porque o primeiro ataque do Garbodor é apenas uma energia psíquica, pessoal. Então os dois atacantes principais dele usam apenas uma energia, assim como o Diego. Porém, o grande ataque do Garbodor em português é o Avalanche de Lixo. Avalanche de Lixo, isso mesmo. O ataque do Diego da Gardevoir também utiliza apenas uma energia, mas ele não quer que tenha apenas uma energia, né? Ele quer causar mais dano, ele quer que tenha várias na Gardevoir ou no Pokémon do oponente. Exatamente. O ataque dele é 30 vezes, né? Assim como o Avalanche de Lixo, que é 20 vezes também. Mas o Gardevoir utiliza-se de energias ligadas a ele, enquanto o Garbodor se utiliza do número de itens que o oponente já tem na sua pilha de descarte. Só lembrando, então... Temos um Mão Abissal, só pra... O Diego finalmente consegue usar o Mão Abissal. Como ele usou um Supporter esse turno, ele vai causar 130 de dano no Golisopod.
Então 130 mais os 10 vai a 140 de dano o Golisopod e o Diego fala, velho, o meu Gallade vai te dar apenas um prêmio, tudo bem? Então o Diego tá meio que... O Naoto ali tem 3 prêmios, 2 pokémons meio baleados ali, né? A Gardevoir GX dele já com a vida na metade e a Tapu Lele com a vida menos que a metade. Ele faz uma jogada mais safe e coloca o dano e mais uma vez uma Acerola pro turno do Naoto. Grande play pro Naoto, viu? Então acabou que ele conseguiu ficar com a Acerola na mão depois do N do Diego. Era a play mais perigosa pra ele. E agora ele tem uma energia. Ele volta a Rainbow, né, pro Garbodor, que tava no Golisopod ligado no Golisopod. E eles estão fazendo conta, mas pela fraqueza do Gallade é um pouco complicado. Esse nocaute acontece de uma forma muito fácil. E só lembrando que a gente falou no último momento aí dos recursos que o Naoto tem disponível. Você disse que as energias são contadas, uma vez que ele utiliza de ataques que usam apenas uma energia, ele conta com 4 Float Stone, que é o que vai dar pra ele essa versatilidade entre os pokémons aí, esse livre movimento aí entre os pokémons dele durante o turno dele, uma vez que os pokémon dele tem um alto custo de recuo. Então ele conta com 4 Float Stone no deck dele para fazer com que ele consiga se movimentar tranquilamente e fazer ali todo o movimento do Golisopod para causar a primeira impressão. Você pode ver que é exatamente isso que o Diego tá fazendo agora, tá contando as energias. Começando a... Porque ele não tem forças, o Diego, ele tá numa situação arriscada. Ele não consegue comprar os seus 4 prêmios, mas ele começa a pensar numa situação de colocar o Naoto numa opção de não conseguir utilizar mais ataques. Ele promove a Tapu Lele como ativo. Vamos ver agora o que o Diego pode fazer para deixar ali, tirar o turno do... Deixar o Naoto numa situação desconfortável. Como a gente já falou, o Golisopod tem 3 de custo de recuo, né? Quem sabe ele não traz a versão básica dele. Alguma coisa pra dificultar o Naoto. Porque o Naoto já utilizou um pouco das suas pedras flutuantes ali. Se não me engano, ele tem mais uma opção ainda de pedra flutuante. Apenas. O Diego vai pedir pra olhar de novo. Provavelmente ele esqueceu ali. Temos uma pedra flutuante. E aparentemente... 2 pedras flutuantes. 2. Não, o Naoto não tem mais opções de pedra flutuante. Todas estão em campo. Então, se o Diego chamar um Pokémon com 3 de recuo, o Naoto só consegue recuá-lo se tiver um dano ali pra usar com a Acerola. O Diego tem 2 ventilador. 2 ventilador que ele pode usar ali também e fazer com que o Naoto descarte os 2 recursos dele, as 2 pedras flutuantes. Devolve a Acerola e também a mesma que o Naoto usou, uma partida decidida aí por essa carta que é muito forte, que veio na Sol e Lua 3 aí, Burning Shadow, Sombras Ardentes. Pode voltar um Pokémon com todas as cartas ligadas a ele pra mão e o Diego simplesmente passa o turno. Fala, pode ir, Naoto. Boa sorte. Ele vai partir pro N pra 1, viu? O Diego agora entrega a partida pra levar o Naoto pra um N pra 1. Fala que eu não tenho muito problema se você tirar o meu Hemorrhage. O Diego também já fez as contas ali que a Gardevoir dele tá um pouco safe nessa situação. O Diego refaz as contas. Agora virou uma partida, virou um xadrez, viu, pessoal? Agora a partida é pensada em mínimos detalhes, porque os dois têm chances claras de vencer a partida e vai ser um pequeno detalhe mesmo que vai decidir. E o que pode acontecer ali, se acabar os recursos do Naoto, ele vai ficar segurando a partida com aquele Garbodor, que está travando as habilidades com Garbotoxina, enquanto o Diego vai conseguir colocar apenas uma energia por turno. Então ele vai aumentando o dano da sua Gardevoir turno a turno, e o Naoto vai apenas segurando ali, né, a situação e não fazendo com que o Diego monte ou compre cartas através do Mão Abissal. Olha, é muito importante o tempo que está sendo gasto nesse primeiro game, tá? Vai provavelmente definir o Mundial. Esse é um turno chave para o que está acontecendo, porque agora o japonês vai ver se ele tem condições ainda de dar esboçar uma reação contra o Diego. Ele faz a maca, ele volta o Golisopod para a mão, ele já evolui o Golisopod e ele vai de Sycamore. Vamos ver agora se o japonês compra os recursos que ele precisa. Esse Sycamore adiantou ali um pouco ele pro decaute, pra opção de decaute. E não temos energia na mão do japonês, aparentemente. Não. Então ele só ataca com o Garbodor, é a única opção. Ele vai de Sycamore, então ele não teve a opção ali do Guzma.
Não tinha opção claramente do Guzman, né? Senão ele poderia... O Garbodor não tá causando nocaute na Gardevoir, mas poderia deixar isso muito próximo. Quem sabe o nocaute daquele Haltz ali prejudicaria um pouco mais. É um turno dramático, viu, Furipe? Exatamente, o jogo que tava ali caminhando bem pra ele no início, né? Agora no final aqui já vai fazendo com que ele fique um pouco mais lento e mais controlado no jogo por falta de recursos, que são as suas energias aí que ele utiliza nos ataques dos seus principais atacantes. O Diego também não tem energias, viu? Pra fazer um ataque muito alto. O Diego também tá na mesma situação, porém o Diego já entendeu qual é a sua melhor forma de vitória. E o Diego tem um super bastão com que ele possa recuar não, que ele possa recuperar algumas energias ali da pilha de descarte também, pelo menos 3. Bom, o japonês agora recua o Garbodor, deixando ele numa situação de... Se ele der uma Acerola, ele volta essa Rainbow pra mão dele e pode colocar no Golisopod. Podendo colocar no Golisopod, ele vai poder dar os 120 que está faltando para comprar os 2 últimos prêmios, quem sabe ali nocauteando a Gardevoir GX. Ali aparentemente a gente teve um problema porque parece que caiu uma carta da mesa do japonês. Como ele usou 2 acerolas, agora para ele utilizar a terceira ou a quarta que ele quiser, aí ele vai precisar... Foi mal, desculpa. Tudo bem. Ele vai precisar usar um Explorador VS para trazer uma dessas acerolas aí para ele conseguir usar. Bom, o japonês está ali tentando explicar alguma coisa. É um momento muito chave, de muita tensão no jogo. Eu imagino ali o nervosismo dos 2 jogadores. O Diego, que é um juiz, conhecedor de regra. Então, tipo, poxa, por que essa carta caiu agora, nesse momento da mesa? Que carta é essa? Por que caiu? Tava na pilha de descarte? Tava na mão? Então é um pouco complicado, mas os juízes vão decidir isso daí. É um pouco chave, né? Tipo, putz, tá tudo decidindo, uma carta muda o jogo completamente. E a carta tava... Por que essa carta caiu agora? Temos 3 juízes na mesa, viu? O rapaz com o blusão ali é um tradutor japonês. Eles estão conversando ali pra alinhar. No momento desse, vale muito... Se você tem o conhecimento de juiz... Lucas, vale muito do fair play, de você deixar na mão do juiz, ou você participa dessa decisão ajudando, se bem que não vale muito a sua opinião, né? O que vale é o que o juiz determinarem, né? Nesse momento não vale nada o Diego ser um juiz, ele está aí como um jogador, ele é apenas isso. Porém, ele deve estar com uma dúvida imensa de por que essa carta caiu agora. Por que caiu agora? Nesse turno, eu digo mais na questão do fair play mesmo, entendeu? De levantar essa questão agora, assim. Mas nós estamos numa final de mundial, né? É tudo importante, né? Todo detalhe é importante. Então faz sentido todo o questionamento que ele tem também durante esse bololô que aconteceu. Eu acho que o Diego não tá... O Diego aceita ali, ele confia na decisão final do juiz, parece que tá tudo bem. A carta tava onde deveria estar mesmo, ela apenas caiu. E o Diego confia, simplesmente confia. Nessa hora não dá pra você brigar com ninguém, entendeu? Tem a equipe ali, o juiz e tudo mais, eles vão decidir, vão ver o que realmente aconteceu. E a palavra deles é a última, não tem o que fazer. E tem mais de um juiz na mesa acompanhando, né? Então agora ele veio pra tirar ali com o ventilador, tirou uma pedra, ele vai contar pra ver se ele tem mais uma, eu acho que é isso que ele tá fazendo ali. Agora, se ele tirar a segunda, aí complica a vida mais ainda do Naoto, que tá quase sem recurso. Eu acho que ele vai tirar as 2 pedras dessa vez, porque ele quer apenas deixar o Naoto sem condição de recuo. Ele deixa ele sem opção de recuo e volta com as habilidades. Não, ele opta, ele mantém o Garbodor sem, porque pode ser que seja chave. E ele dá agora o Explorador VS, mas eu acho que a quantidade de itens que o Diego tem na mão, já é, na pilha de descarte, já é suficiente. Ele vai com a Acerola e agora sim ele controla. Você olha pro campo do Diego e fala, o Diego vai vencer essa partida como? Com o Hemorrhades, com o Haltz e com o Octillery. Eu não sei, mas o que eu posso te dizer é que ele não vai perder, porque ele tá voltando a Gardevoir agora com a Acerola que ele pode fazer no próximo turno. E agora ele tá ameaçando colocar uma Double no Octillery, ou seja, ele tá ficando num modo totalmente safe. Ele usa a mão abissal, então se alguém der Guzma, alguma coisa, ele volta a Gardevoir pra mão. Pronto, o japonês não consegue vencer a partida nos próximos turnos. O Diego tem apenas opções de um prêmio, controlou a partida totalmente, uma partida que era um bad match. O japonês não volta pra essa partida, não tem como, ele não consegue fazer esse recuo do Garbodor, ele não consegue mais atacar, não tem mais opções de vitória. Vamos ver o japonês agora calcular isso, ver até onde ele consegue. Ele faz uma Tapu Lele.
Ele vai olhar ali os seus recursos mais uma vez. Tudo bem. E temos um Guzma. E ele chama o Haltz. O Haltz, por ter essa energia ali que o Diego colocou, talvez algumas pessoas vão falar que foi um misplay, porque sem a energia o Tapuleiro não levava o Haltz. Agora com a energia, o Tapuleiro tá conseguindo levar o Haltz. Mas ele gasta uma das poucas opções e agora a gente tem ali uma faixa de escolha no Garbodoro que não importa, então nenhuma habilidade mais funciona. E agora, meu amigo, o game foi garantido pro Naoto. O Naoto sabia que tinha uma energia nos prêmios, mas ele não compra a Rainbow. Ele não compra a Rainbow. E agora ele dá Guzma no Garbodor mais uma vez. O Garbodor não tem Floatstone, ele tem uma faixa de escolha, vai ter que dar um jeito de recuar. E agora ele deu Guzma, ele puxou... Ele tava com... Vamos ver quem que ele sobe. E aí ele subiu o Haltz novamente? Subiu o Haltz novamente. Ele tava com o Haltz como ativo? Bom, ele não... Foi uma jogada ilegal isso daí, né? Ele não pode dar o Guzma e voltar o mesmo Pokémon. Ele tem que fazer uma substituição. Ele pode subir o Octillery e pagar o custo de recuo do Octillery. Ele pode deixar o Hemorrhage na frente. O Haltz, como Pokémon ativo, ele não pode manter o Haltz. Mas acredito que passou despercebido ali por todo mundo, né? O nervosismo ali da final. Ele passa com o Haltz e aí algumas pessoas vão falar: putz, o ataque do Haltz não dá 10 de dano e não pega 10 ali. O japonês desiste, tudo bem. Game foi chamado, não mudaria nada a situação. O Diego dá uma comemorada ali, que ganha o primeiro game. O pessoal da stream dá uma ameaçada ali, coloca 2, coloca 1. Quase que já entregou o título pro Diego, só por essa partida mesmo. Já saiu alguém correndo com o troféu ali. Não, volta. Não é Diego, agora não. O Diego vence no braço. Que partida, viu, Furipe? Que partida, porque o japonês fica tipo, putz, eu perdi essa partida. Tudo que eu treinei, tudo não era pra isso acontecer. É uma boa partida pra mim contra Gardevoir. O que tá acontecendo? Como eu perdi essa? E agora eles estão ali conversando, talvez sobre o assunto do Guzma, de ele ter subido o Haltz, né, novamente. Ele recuou o Haltz e depois sobe o Haltz mais uma vez. Isso não pode ser feito. Mas não mudou nada. Foi uma jogada ilegal, tá? Na final do Mundial, infelizmente. É uma jogada ilegal, mas não comprometeu o resultado do jogo, o que é menos mal. É um pouco ruim porque a gente tem 3 juízes muito experientes ali na mesa que não notaram isso acontecer. E deve ter uma equipe também gigantesca observando o jogo pra ver se tem algum erro desse acontecendo, né? Geralmente, toda vez que eu trabalhei no Mundial, eles geralmente pedem pra alguns juízes ficarem ali assistindo a stream pra notar qualquer erro desse de quem tá lá no calor do jogo, né, notar e avisar, mas acabou que passou despercebido por todo mundo, ou por ser a jogada final ali, né, tipo, acabou que não precisou de correção, deixa quieto, já foi. Porque a correção seria aplicada, seria um warning, certo? Ou ele teria que voltar algo ali? O Pokémon não pode ser jogado errado, certo? Enquanto a gente puder corrigir, a gente tem que corrigir. O correto é voltar. Pode ser que o warning seja a call certa, mas ela não vai significar nada. A questão é que ele tem que passar aquele turno ou com Octillery ou com Hemorrhage na frente. É só isso. Diferença alguma, é somente isso. Pode ser que tenha passado despercebido até o momento que ele passou o turno ali. E aí, como eles viram que isso já não ia mais afetar o resultado da partida, sendo uma final de Mundial, eles deixaram correr aí. Pode ser que no final, a gente olhando aqui, a gente imagina que eles estejam esclarecendo isso, né? Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, entendeu? Vamos torcer para os narradores não falarem, né? Não ficar comentando que teve erro na final, não ficar expondo a gente. Deixa quieto, Fala isso. baixo. Vamos deixar por aí mesmo. Fala baixo, Lucas. Na outra aí, cortando um incrível sleeve aí do Diego. Esse sleeve, eu peguei esse sleeve quando a gente tava treinando no hotel. Esse sleeve é muito ruim, na minha opinião, viu? Ele é muito fino, mas o Diego... É um Eclipse, cara, isso aí da Ultra Pro. Olha aí a propaganda. É um Eclipse, tem gente que gosta dele. Ele é muito... É porque parece que ele é um pouquinho mais resistente, mas ele é bem fininho pra embaralhar, sabe? Nessa cor amarelada e rosa são os mais famosos dele. Bom, temos aí os prêmios do japonês, um Trubbish, Sycamore, ok. Opa, 2 macas é um pouco interessante, porque são todas que ele tem no deck, e aí ele não consegue fazer qualquer volta que seja necessária ali de um Golisopod num turno-chave e tudo mais. Ai, o Diego tem os seus 2 Guzmas nos prêmios. Então ele tem apenas...
Ele tem dois Guzmas. Haltz. Tem apenas um Haltz e um Hemorrhage, né? O que não atrapalha o Octillery dele também. Tudo bem, mas isso, por exemplo, a forma com que o Diego venceu o primeiro game já não consegue vencer no segundo. Ele não tem Guzma, ele não consegue dar alvo, ele só consegue atacar no Pokémon que o Naoto deixar como ativo, sempre no final do seu turno. Exatamente. Vamos aí então para o segundo round dessa melhor de 3, faltando 33 minutos para acabar. Acredito que vamos ter um turno idêntico, né? O Naoto vai ali mais uma vez com Lele, Bridget e vai buscar ali 2 Trubbish e um Impod, provavelmente. O pessoal ali conversando. O Diego é muito grande, cara. O Diego aparece tanto na tela do Naoto quanto na tela dele. Exatamente. Ele e a sua Toquinha. Essa Toquinha que, olha, o Naoto muda um pouco a minha escolha ali. Ao invés de trazer o segundo Trubbish, ele traz um Tapu Koko Promo dessa vez. Tapu Koko Promo. Vai mudar um pouquinho a estratégia. Poxa, eu perdi porque eu não consegui recuar. Então deixa eu ter esse bichinho aqui com custo de recuo gratuito alguma vez em campo. Que se eu não tiver pedra flutuante, eu tenho um rapazinho aqui que recua gratuito, vai mudar um pouquinho. Uma jogada meio traumática, né? E agora ele recua. Double. Ele recua o Impod porque o Impod tem uma habilidade que fala que no primeiro turno do jogador, ele tem custo 0 de recuo, tá? E você sabe o nome dessa primeira habilidade, do Impod? É um nome muito peculiar. Bom, Amarelar. Amarelar é porque ele é uma baratinha meio covarde mesmo. A história do jogo, né, do Sol e Lua. No jogo, se você não chegar nele de mansinho, assim, na pontinha do pé, ele corre de medo. Ele rapa fora. Ele é um Pokémon meio medroso mesmo. Exatamente. Então amarelou aí o Impod no primeiro turno aí. Já voltou e subiu o Tapu Koko. Lembrando que esse Tapu Koko aí com uma Double, das 3 que o Naoto tem no deck, ele pode causar dano no banco aí, dano em todo mundo, dano em área. Exatamente, 20 de dano em todos os Pokémons do oponente. Jogadas do Diego muito clássicas, cara. Como no primeiro game, aquela jogada que ele sobe com o Altos, muita gente ia falar que, putz, posso dar 10 de dano. Mas se ele dá 10 de dano, o Naoto tinha uma acerola na mão. Aí ele volta o Pokémon, entendeu? O Naoto perdeu porque não conseguia recuar. Aí ele volta o Pokémon, sobe um Pokémon atacante, consegue o nocaute. Então, muito gênio o Diego no primeiro game, viu? Jogou muito com o deck claramente pior, entendeu? Na partida. A partida que começou totalmente amarrada pra ele, né? Com os Pokémon-chave dele ali nos prizes. E ele paga o custo de recuo do Haltz pra bater de baliza no primeiro turno, que é um ataque gratuito. E vai ele de baliza, vai buscar provavelmente um Kirlia, um Tapu Lele. Se ele tiver já Doce Raro na mão, ele vai atrás de alguma cópia da Gardevoir. Vai tentar fazer o que não aconteceu no primeiro game, né? No primeiro game a Gardevoir jogou quase nada. Exatamente, já veio ali a primeira Gardevoir, vamos ver o que ele vai trazer na sequência. Quem comprou os únicos prêmios do Diego no primeiro game foi um Tapu Lele. E quem colocou mais dano na mesa foi, no caso, junto com a Tapu Lele, o Gallade, né? A Gardevoir colocou aquele singelo 60 que fez muita diferença na hora do controle da partida, mas foi a atacante menos efetiva. Como se não tivesse marcado o gol. Não marcou gol a Gardevoir no primeiro game. Hemorrhage e Gardevoir. Essa é a escolha do Diego, então. Deu aquela passada no deck pra ver o que ele tem, o que ele não tem, o que tá prizado. Ele já percebe que não tem Guzma. Então ele vai ter que traçar uma estratégia agressiva. Ele tem que nocautear o que tiver pela frente. Ele não tem opção de escolhas. Esse momento que você faz a primeira olhada do deck aí, né, cara, durante um jogo, é um momento poker face, né? Porque você tem que fazer uma cara ali pra que não entregue o jogo pro seu oponente. Não pode fazer muito igual o Michael, né? Fez na final da cena ali, meio chateado por ter perdido todos os seus Frogadiers. Realmente é por aí, Furipe. O jogo todo, eu acho, né? Eu acho que é super importante você manter uma aparência neutra, né, na partida. Por mais que você blefe, né? Tipo, às vezes você canta um pouquinho que você tá muito bem, mas você torcendo pro oponente dar um N, só que você tá muito mal. Não sei quanto isso funciona no Pokémon TCG, mas sem dúvida alguma funciona muito em jogos de carta, né? Nos pokers da vida mesmo. Exatamente, uma vez que o meta estando consolidado, né, as pessoas, os oponentes conhecem os decks umas das outras, né, então do estado do jogo você sabe mais ou menos o que seu oponente vai fazer e o que ele precisa, então não tem muito
o que não esperar de diferente, né? Você já sabe mais ou menos o que o seu oponente vai fazer. Temos ali um Golisopod pela Ultra Ball do Naoto, já tá fazendo ali o seu time inteiro, os seus atacantes, ainda não montou o Garbodor de dano, né, com avalanche de lixo. Ele sobe o Golisopod com uma energia primeira impressão para o seu primeiro prêmio. Atrás do comeback, atrás de empatar aí a partida. E é vantagem para ele montar esse primeiro Garbodor de Garbotoxina, para ele colocar itens logo nele, ligado a ele, uma ferramenta ligada a ele, e bloquear as habilidades do lado do Diego, fazendo com que ele não use Quicada, fazendo com que ele não use Mão Abissal, do Octillery, ou a habilidade do Gallade também, que vai fazer com que ele embaralhe as 5 cartas do jeito que ele quiser no topo do deck. Bom, o Diego tem uma mão nova agora que pode... E é isso que ele vai atrás. Ele faz ali Ele não colocou uma energia dupla já, tio Sam, sim, ficou uma energia do turno. E agora ele usa a habilidade da Gardevoir para colocar uma energia de fada básica nela mesma. Nesse momento a Gardevoir causa 120 de dano no Golisopod. É um dano bom, porém é um dano que o Naoto tem acerola ali, aparentemente. Ele tem um Explorador VS também, ele tem a opção do Guzma, ele tá muito bem. Então ele consegue fazer esse contorno. Talvez a opção do Guzma ali pra ele seja até mais interessante no momento. Se ele tiver uma energia básica de grama ou uma arco-íris pra poder bater com o segundo Golisopod. Agora ele fez o segundo Garbodor ali, que é o Garbodor de ataque. O Garbodor atacante, o Garbodor Romário é aquele que fica na banheira só esperando. Exatamente. Se ele der um Guzma agora ali pra aquele Kirlia do Diego, eu acho que é a melhor jogada pro Naoto, viu? Mas não, ele dá a Ultra Ball ali no Guzma, na maca, o que ainda não é problema, viu, pessoal? Ele continua com o Explorador VS na mão. E eu usando referências antigas de futebol. Quem é Romário, peixe? Que isso? Não é possível que ninguém... Não existe isso. Eu não sou da época do Pelé, mas nem por isso, né? Que é isso? Ai. Ela, Dieguito aí, Diego, que tem o nome de Diego por causa de Diego Maradona também, do seu papi. Olha aí. Muito fã aí dos rolês. O Diego, que eu não sei se eu comecei a falar no começo, mas sua esposa tá grávida de 8 meses. Ela é uma juíza que normalmente estaria no Mundial. Ela foi em 2 ou 3 Internationals nessa temporada. Então ela não pôde estar no Mundial aí acompanhando o Diego nessa incrível façanha de chegar na final do Mundial. Por conta disso, ela tá de 8 meses, né? Um pouco complicado. Vai que o filho não nasce na Argentina, né? Nasce lá pelos Estados Unidos. Mas ele levou pra casa o melhor presente, né? Que um recém-nascido aí vai vir a receber daqui uns dias. Pode ser, né? Ainda bem que ele não nasceu antes, né? Já nascer, tipo, não é o filho que deu sorte, né? Às vezes o filho fica mais velho e depois fala, depois que eu nasci, pai, você ficou um tempão, nunca ganhou o Mundial. Depois que eu nasci, você ganhou. Dou sorte demais pra você. Se o Diego ganhar agora, esse ano, nessa oportunidade, ele pode se safar dessa. Ele pode falar, você já nasceu com o pai campeão mundial de Pokémon. Exatamente. Vamos lá ver o Naoto agora se ele vai bater se ele vai bater com o GX, colocando 150 de dano na Gardevoir. É a jogada mais óbvia, né? Por isso que ele colocou energia em color dupla. O medo do Naoto, eu acho, nesse momento eu não tenho mais nada em campo, eu não tenho mais nenhum atacante. Se eu faço isso e ele me devolve com o Guzma no próximo turno, eu praticamente perdi o jogo. Eu não tenho nenhum atacante, mas mal sabe ele que o Diego não tem Guzma nenhum. E ele vai de GX mesmo, 150 de dano e recua, deixando ali o Tapu Coquinho na frente com o custo de recuo gratuito pro lado do Naoto. Essa partida já tá um pouco equilibrada, né? Já a outra, o Naoto tinha total vantagem, o Diego no finalzinho ali conseguiu virar essa montanha russa que foi o primeiro game. E foi uma virada espetacular, enquanto faltava apenas um prize pro Naoto. Acerola, olha ali a reação do Naoto, ele fala, não, era tudo que eu tinha. Putz, eu não podia acontecer isso, era uma das minhas poucas chances. E essa Gardevoir já volta pra aquele kill ali agora, se não me engano. E ele usou um Doce Raro e foi desceu pra mesma. Temos mais um Haltz. Temos uma energia ligada. É a energia do turno. E ele ainda pode usar a habilidade. Provavelmente essa foi a energia da habilidade. Não compensa pra ele. Agora sim ele liga a energia do turno. Agora eu entendi porque foi a energia da habilidade e não a do turno. Não, sempre é melhor pra ele utilizar como a da habilidade, né? Ainda mais se for a básica. Por mais que ele vá colocar só aquela energia no turno.
É melhor ele colocar como energia da habilidade. Isso levanta um questionamento, porque se em algum momento você dizer na partida que aquilo ali é a sua energia do turno, tem que você anunciar. Não pode... Tem que anunciar, né? Não pode colocar dupla, exatamente. Exatamente, então você tem que anunciar que essa é a sua energia da habilidade, que você vai ligar do turno posteriormente, senão você se trava. É o tipo de jogada que acontece comigo. Comigo eu geralmente daria uma dessa. Sim, você tem que anunciar, deixar a comunicação o mais fácil possível, né? O Mundial é um torneio que tem jogadores que falam várias línguas diferentes. Por mais que tenham juízes também que falam várias línguas diferentes e tradutores para ajudar isso não acontecer, é sempre bom que você mantenha, né? Tipo, a clareza ali jogando com o seu jogador. Eu acho que jogar contra um japonês é uma das coisas mais difíceis, porque é uma das pessoas que falam menos inglês, sabe? A gente pensa muito que o japonês sabe falar inglês, mas não sabe. No torneio é um pouco complicado. Os países europeus, qualquer outro país ali, geralmente o pessoal sempre... Se você não tá conseguindo falar ali na sua língua base, se você pensa que um português com espanhol, vocês partem pro inglês e todo mundo se comunica bem. O japonês é muito raro eles conseguirem falar coisas, sabe? Ter um diálogo em inglês. Mas muito poucos que conversam. Se a gente for colocar na estatística, né? O brasileiro também tá um pouco complicado nesse sentido, né? Eu acho que até o público que joga o Pokémon TCG, Furipe, ele se vira bem, viu? Ele geralmente sabe bem. Eu percebo até pelas gameplays que vão pro canal que muita gente consegue entender bem. Eu generalizei, né, tudo, mas falando do jogo em si, muitas cartas do cenário de TCG, a gente usa cartas, né, no idioma inglês, né? Então, realmente, essa estatística, esse exemplo que eu dei, você pode não considerá-lo nesse cenário. Ele foi apenas uma situação geral da nossa sociedade brasileira. Sim. No jogo acho que a gente tá bem, viu? Inclusive é uma das coisas boas, né? Além de fazer conta, estimular o raciocínio, conviver com pessoas, né? Tipo assim, elaborar estratégias, trabalho em grupo. Sem dúvida, o aprender inglês eu acho que sempre é uma coisinha que entra aí pra quem tá jogando Pokémon TCG, né? Uma das coisas boas pra criança aprender a jogar Pokémon TCG, eu acho que é aprender o inglês, sim. Nessa linguagem do termo do jogo aí, rapidinho ele pega e já pega algumas palavras pra outras situações da vida. Esse é o momento construtivo dessa final. Isso aí. Os dois jogadores ali já usaram o seu GX. A gente tá indo ali pra 21 minutos faltando pra essa partida. O que eu vou explicar pra vocês que isso daí é ruim pro Diego, tá? Porque o Diego ele passa a ter a obrigação de vencer essa partida, porque todos os games estão bem demorados. Se o Diego não vence a partida, o Naoto sempre compra prêmios mais rápidos. E eles vão começar um terceiro game com muito pouco tempo. E o Naoto, provavelmente, quando esse tempo acabar, ele vai estar à frente dos prêmios e vai se tornar o campeão mundial. Então agora é uma leve pressão pro Diego, que obviamente ele vai tentar ganhar esse game, mas ele tem que realmente ganhar esse game. Se ele não ganhar, a partida não vai simplesmente estar empatada. Vai ter uma enorme vantagem pro Naoto Suzuki. Então a gente pensa que tá caminhando assim para um lado mais fácil pro Diego, mas não. Quanto mais esse tempo corre, esse relógio corre, quanto mais tempo o japonês gasta nesse Game 2, pior fica a situação pro Diego, caso ele perca. Se ele vencer, beleza, 2-0, foi fácil, tranquilo, que não foi nada fácil, na verdade. Que não foi nada fácil, exatamente. Mas se ele perder, é complicado, viu? O Naoto praticamente se torna o campeão mundial se ele ganhar esse game. Temos ali um Explorador VS pra Sycamore. Ok, carta na mesa pra ficar claro pro pessoal da stream. Obrigado, Diego. E teremos uma mão nova pra ele de 7 cartas. Vamos ver agora o que o Diego compra. Um Guzma teria sido melhor, mas ele não tinha a opção de usar o Guzma, infelizmente, né? Estão os dois ali nos prêmios. É o maior medo do Naoto nesse momento também. Mas mal sabe ele que ele tá totalmente safe, né? Quanto a esse problema. Temos mais uma energia na Gardevoir. Então a Gardevoir ali causando 150 de dano, com a faixa 180, com a energia ligada no Golisopod 210. Com os 10 ali, 220 é mais do que suficiente para o nocaute. Então agora o Diego jogando a pressão. Mais uma vez o Diego precisava fazer um Pokémon muito grande. Ele foi pro Sycamore, o Sycamore não trai ele e ele tem as energias e tem tudo necessário para conseguir o nocaute. Faz uma Gardevoir gigante, não tem problema, o Naoto vai voltar nocauteando essa Gardevoir com o Golisopod dele, e o Diego vai ficar sem energias em campo, mas ele consegue esse nocaute chave, tá deixando o Naoto sem opções. Temos ali
o ventilador de campo, tirando a tool do Garbodor. E tudo bem se o Diego perder essas duas doubles que estão ligadas aí na Gardevoir, pois ele ainda tem 7 energias de fada pra utilizar nos outros pokémons, ou não? Não, nem tanto. A questão é que o Diego ele consegue ainda montar uma outra Super Gardevoir no banco, mas no momento ainda tá um pouco distante isso pra ele, mas ele consegue sim montar uma outra com habilidade, né? Ele tem uma outra Kirlia ali em campo, tá muito próximo, ele tá liberado pra usar habilidade de novo, ele removeu o item do Garbodor, então se ele conseguir fazer ali 2 Gardevoirs em campo, ele tem 2 nesse momento, mas provavelmente uma vai ser nocauteada no próximo. E ele consegue colocar as básicas, né? Então se ele já consegue montar uma Super Gardevoir sim no próximo turno. O Naoto vai atrás ali de companheiras de equipe que o que ele precisar, ele vai conseguir levar agora. Ele precisa da faixa de escolha e mais alguma outra coisa aí pra deixar ele um pouco mais tranquilo pro próximo turno. A faixa de escolha no caso porque o Golisopod dele tem 3 energias, causando 100 de dano, ele já usou o GX, ou 120, né, se for a primeira impressão ali. Mas infelizmente ele tem as energias ligadas, ele não consegue passar com esse Golisopod com um pouco menos de energia, pra ficar um pouco mais difícil pra Gardevoir dele conseguir o nocaute. Seria excelente pro Diego um Guzma nesse momento, hein? Nesse momento, se tivesse uma carta como o Ventilador de Campo pra energias, vamos supor aí, ó, tô inventando cartas aqui, ó. Você podia descartar uma energia especial em campo que não fosse do seu oponente. Vamos supor que o martelo, o Enhanced Hammer, funciona pra todo mundo. Agora era uma boa hora pro Naoto descartar a double do Golisopod dele. Pra ficar um pouco mais seguro. E temos já a Pedra Flutuante de novo no Garbodor. O Garbodor de novo parando todas as habilidades. E é isso que tem pra hoje. O Diego vai ficar ali um pouco mais limitado. Exatamente, um pouco mais travado por conta de não ter Guzma também pra trazer aquele Garbodor pra frente. Agora aquela história de montar uma Super Gardevoir, a gente vai ter que dar uma enrolada nela. Não vai ser tão fácil não, por conta de não poder usar as habilidades mais uma vez. E ele nocauteia a Gardevoir com o Tapu Lele. Uma excelente jogada pro Naoto. Ele fica safe, ele tem uma Tapu Lele, não tem fraqueza, apenas 2 energias, é melhor do que o Golisopod dele, que por mais que tenha mais vidas, já tem 120 de dano. Porém, ele passa o turno meio que bastante preocupado, porque é uma jogada fácil pro Diego se ele tiver um Guzma. E ele nesse puxa momento, o Golisopod. Nesse momento eu revejo tudo que eu falei sobre a energia dupla dele descartar, né? Porque a energia dupla agora pra ele faria toda a diferença. Sim. Mas ele precisou. As 2 vezes que o Diego cresceu um Pokémon dele pra partida foram momentos chaves. Ele precisava fazer o Pokémon dele crescer pra conseguir aquele nocaute. Era um nocaute que não era esperado. Era um nocaute de precisar de diversas cartas. E ele cavou com o Sycamore, conseguiu as cartas e não adotou uma estratégia defensiva. Ele foi pra ser campeão mundial. Ele tá fazendo as jogadas corretas, na minha opinião. Ele montou o monstrão e conseguiu o nocaute as 2 vezes. Não tem problema que depois esse monstrão vai embora com todos os recursos que você tinha gastado ali. Até o momento tem funcionado muito bem. E mais uma vez na partida nós temos aí Naoto na frente do placar, faltando apenas 3 prizes para ele levar esse segundo round. No placar geral nós temos Diego com 1-0 com uma vitória, mas no placar da partida nós temos Naoto novamente na frente. Dramático, viu, Furipe? Porque se o Naoto leva essa partida, ele vai se tornar o campeão mundial. Não vai ter tempo, sem dúvida alguma, pro Diego vencer esse terceiro game. O Naoto vai estar à frente nos prizes. Temos ali o ataque da Gardevoir, simplesmente para 90 de dano em cima da Tapu Lele. Agora ele pode optar por bater com a Tapu Lele na Gardevoir um pouco, mas eu acho causar os 60 de dano, eu não sei se tem muita diferença. O Naoto agora para pra pensar, porque esse é mais uma vez o turno que pode tornar o Naoto campeão mundial. Se ele faz uma jogada genial e deixa o Diego numa situação complicada, se ele vencer esse game, ele vai ser o campeão. Então ele tem que fazer a jogada correta, arriscar da forma correta. Ele não sabe que o Diego não tem Guzma, mas talvez tenha um pouco de medo aí, né, quanto a isso, fazer uma jogada um pouco mais retruncada. Ele não consegue levar essa Gardevoir, ele não consegue fazer nada. Ele tem que pôr dano na mesa esse turno, mas qual Pokémon é melhor eu colocar dano? Porque provavelmente essa Gardevoir vai me nocautear na volta e o Diego vai ir a 2 prêmios. Ele coloca uma Rainbow no Golisopod, ou no Impod, o Impod toma 10 de dano.
Vamos lá, que esse turno é interessantíssimo. Temos a Floatstone no Impod e um Sycamore descartando uma energia do Naoto. Pra você ver que ele teve a opção de colocar a energia sem colocar dano no Impod e mesmo assim ele optou por colocar os 10 de dano pra se tornar uma opção com acerola. Pode ser que seja útil. Por mais que ele tenha colocado ali a pedra flutuante e tudo mais, ele fez uma jogada bem safe ali, o japonês. Agora vamos ver se o Sycamore vai falar pra ele que ele vai ser o campeão mundial ou não. Vamos ver o que, que essas 7 cartas trouxeram pra ele. Ele tá pagando o custo de recuo do Lele. Ele sobe o Golisopod. E agora ele fica assim, ó. Eu não vou perder esse Golisopod pra um Guzma do Diego. Ele sobe o Golisopod, mesmo que vai ser nocauteado na volta, facilmente pela Gardevoir, ele fala, eu não vou perder a oportunidade de causar dano nessa Gardevoir. Depois eu vou perder o meu Pokémon. A energia já é um recurso raro aqui pra mim. Então deixa eu colocar dano nessa Gardevoir. Ele nocauteia o meu Golisopod. Na volta eu faço um novo Golisopod, ele já tem energia, eu nocauteio a Gardevoir dele, e eu tenho um Golisopod em campo, e ele não vai ter nada. E ele fica um prize de levar. O Diego fica sem nada em campo, né? O Naoto... Esse é o cálculo básico ali do Naoto da troca, né? Tipo, ele partiu pra essa estratégia. Vamos lá. Choice ali, na quilha. Temos um Sycamore, ok. Também. O Naoto tá suave, com a sua mão feita. Vamos ver agora o Sycamore. O Diego deu 2 Sycamores, excelente. Vamos ver se agora é o terceiro deles. Temos outra Gardevoir em campo. O Naoto já fica ali... Já não tem uma opção tão fácil, né? Depois de limpar essa primeira Gardevoir de campo. E agora vamos ter ali do Diego, ele checa os seus pilhas de descarte, contagem de recurso, muito importante nesse momento, porque é totalmente... Gente, tá 1-0 pro Diego, é uma coisa que fica bonito na tela, fica bonito no print, mas quem vencer esse game é literalmente o campeão mundial. O Naoto, se empatar isso pra 1-1, vai ser o campeão, e se o Diego vencer, ele já fecha a série de 2-0. E agora ele forçou o Naoto a ter um Guzma na mão, hein? O Diego veio com a faixa. Cara, o Diego tava causando 120 de dano, não era suficiente. Ele conseguiu a faixa musculosa para causar um nocaute no Golisopod GX. Excelente play do Diego. Mais uma vez, ele não foi traído pelo Sycamore. Agora o Naoto vai para um turno um pouco dramático. Vai pedir para ver a pilha de descarte do Diego. Ele tem que levar aquela Gardevoir GX esse turno, sem dúvida alguma. E pelas nossas contas aqui, será que o Diego já conseguiu pegar um Guzma daqueles que ele tinha no prize? Conseguiu sim. Não deu pra ver ali nos prêmios ali, né, na puxada dele, mas poxa, se ele puxou em ordem, o Guzma dele tava no meio ali, na fileira do meio. Ele já comprou 4, ele tem um Guzma assim, como opção. Agora ele tomou um N, né? Um N pra 2, é um pouco complicado. E ele o tá Diego sem habilidade sabe que ele ali. precisa, o Diego sabe que ele precisa do top deck desse N. Ele precisa comprar as cartas corretas. E o Naoto vai subir com o seu Garbodor. O Diego ali, eu não consigo contar quantos itens tem, mas eu acho que não é suficiente pra nocautear a Gardevoir. O Naoto precisava da faixa. O Naoto compra a faixa de escolha. Incrível, pessoal. Eu acho que agora com a faixa é suficiente pro Naoto conseguir o nocaute da Gardevoir. E o Diego vai ficar com uma Gardevoir sem energia e com 120 de dano. Não é nocaute? Então o Diego tá mais safe. Não tá mais deu safe. nocaute. Se fosse nocaute era terrível pro Diego. Exatamente. Com essa faixa musculosa ali, se tivesse eu não consegui contar, peço perdão pra vocês. Não consegui fazer a contagem de itens ali na pilha de descarte. Mas se causou 130 de dano, a gente tem 5 itens na pilha do Diego. A gente consegue acompanhar agora de uma forma mais fácil. E lá vai o Diego pro N. Um N pra 2, já desceu um Haltz ali pra montar, quem sabe mais um atacante. Ele quer nocautear esse Garbodor. E agora é mais um momento que uma Double Energy pra ele seria perfeito. E torcer pro Naoto na volta não ter ali, né, um Golisopod, não ter alguma coisa com energia. Vamos ver o Diego, ele tem 2 cartas. O que veio nesse N, Diego? Ele tem uma energia e um super bastão.
E eu insisto em falar na double porque eu fui muito infeliz no meu comentário, onde eu disse que torrar as doubles não tem problema. Que isso, ele tem 7 energias, jamais. Pode fazer toda a diferença. Acho que só ele, no momento certo, ele usou. Não teve problema quanto a isso. Emocionante, pessoal. O cronômetro ali, 8 minutos faltando. E não é um 1x0 que o Diego se sagrou campeão. É um 1x0 dramático que, se o japonês leva esse game, ele vai se tornar o campeão mundial. Acerola! Grande play pro lado do Naoto. Agora ele tem a opção do Golisopod. Ele pode também optar por segurar os prizes do Diego, né? O Diego, nesse exato momento, só consegue comprar um prize de cada vez. É verdade. Ele faz o nocaute e vai a um prêmio de se tornar o campeão. O Diego não tem condições de vencer. Uou! Eu não acredito que o Diego top D com ventilador de campo, Furipi. Isso deixa com que ele tire as ferramentas do Naoto, volte a poder usar a habilidade do Golisopod, do Octillery. Ele vai fazer um Larry ali, cara, num turno totalmente que ele precisava das cartas do top deck. O Naoto olha e não acredito que você tem um ventilador de campo. Você tá de brincadeira comigo. Exatamente. Que você top decou esse ventilador. E agora habilidades liberadas. Habilidades liberadas, o Diego tava ali no top deck ali, totalmente draw. Todo draw que ele dava era super importante. Agora ele vai poder fazer um draw grande com o Octillery. Ele vai ali buscar até ter 5 cartas na mão. Que top deck do Diego, viu? Olha a double. Olha aí. A double que faltava aí. Caramba, que top deck do Diego. Que situação confortável. Caramba, tá uma montanha russa essa final, pessoal. E o pior de tudo é que falta... A única coisa que o Naoto precisa é de ter um Golisopod, né? Porque ele pode subir o Tapu Koko. Se o Diego passa com... Se o Diego passar com a Gardevoir na frente, ele vai perder o Mundial. Eu creio que ele vai em busca de uma Acerola agora, né? Muito importante pra ele se manter mais um pouco aí. Ele tem que bater com a Tapu Lele. Ele fez a Tapu Lele. Ele provavelmente vai bater com a Tapu Lele esse turno, porque ele tem a double na mão. Ele já tá aí com o N, já buscou o N. Ele tem que dar o N no Naoto, torcer pra nesse N o Naoto não vir com o Golisopod, o Naoto olhar pro Diego no próximo turno, nos olhos e falar: parabéns, brother. Você é campeão mundial. Essa é a play do Diego, acredito. Exatamente. Vamos lá, vamos aguardar. Mandou o N, então. Ele trouxe o N pra mão, colocou energia, vai dar o super bastão, vai voltar. O movimento que ele fez ali, eu achei que ele tinha mandado o N. Tipo, ele deu uma mãozinha pra frente, voltou. Não, ele tá com... No caso, ele tá dando o super bastão mesmo. Exatamente. Ele deu o VS, né, no caso. Explorador VS, trouxe o N, declarou o N. Tá jogando de uma forma bem calma, não tem muito o que confundir não, eles estão tão suaves, estão os dois jogadores com jogadas muito honestas, e vamos pro N, que vai decidir a categoria Masters do Mundial de 2017. Será que o Golisopod vem na mão do Naoto? Será que no top deck dele, na carta do turno, vem o Golisopod? 5 minutos, um pouco mais de 5 minutos pra terminar esse segundo round, que define ou não, né? Oh, não tem como, vai definir, porque senão a gente tem um round com quantos minutos? Naoto com 3? Eu não consegui ver o turno do Naoto, ele nocauteia com a Gardevoir, o Naoto compra, o Naoto não comprou nada, aparentemente, olhou, fez as contas, deu uma pensada, acho triste. Que eu perdi o Mundial, será que vamos ter estender a mão? O Diego venceu, não tem o que fazer. O Diego venceu nesse momento. Se o Naoto tá pensando desse tanto, o Diego sabe que ele não perde mais. Fez as jogadas ali de forma correta, o Naoto simplesmente olha, dá aquele sorriso. E passou o turno pro Diego? Ok, Diego. Se você consegue comprar 2 prêmios esse turno, parabéns. Ele dá o Lele, vai atrás ali do Guzma, provavelmente. Sim. Vai puxar o Impod. É isso! Diego Kassiraga, o argentino, campeão mundial de 2017. Título importantíssimo pra América Latina. Aquele ali era eu, hein? Aquele ali era eu, hein? Em pé ali, mais das pessoas aplaudindo aí, em pé. Lucas usando aí a sua habilidade de clonar ele mesmo pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo, aparecendo ali. Cara, eu achei muito legal ver a comemoração
do Diego. Porque geralmente jogos de cartas, eles são jogos para pessoas que são muito concentradas ali. Então quando elas terminam, desce toda aquela pressão, é lógico, da vitória esse do sou jogo. Eu, certeza absoluta, agora não tem mais dúvida. Com a câmera na mão. E ver a comemoração do Diego ali foi um negócio muito bacana. Foi um negócio que veio ali do argentino, da raça mesmo, do cara levantar e campeão. E foi sensacional, Diegão, de parabéns aí por trazer o caneco pra América Latina. Excelente, viu? A gente tem fama que a gente não treina muito, porque a gente não treina mesmo, mas é bom que traz um respeito pra nós. Pra mim é ótimo esse título, sabe? Não foi pro Brasil, mas, cara, pode ter certeza que tá no momento da gente agradecer a Argentina, viu? Por ter vencido esse título do Mundial. A gente ainda é o top da regional que leva menos jogadores com viagem e hotel pago pro Mundial. Então, trazer esse título pra América Latina pode ser que a Pokémon passe a olhar pra gente de uma forma diferente. Quem sabe aumentar esse top pra um top 12, top 16 também, entendeu? Como acontece nos Estados Unidos, não sei. Né? A gente já é a segunda comunidade, a maior comunidade do jogo. Tô muito feliz por esse título do Diego Kassiraga, acho que é muito merecido. É um jogador que, né, joga há muitos anos, em alto nível joga há muitos anos, e agora ele termina com um título, o grande título, era o único que faltava pra ele. Ele nunca foi campeão de um International, né? Mas como é um torneio que criaram recentemente, a gente não pode fazer tanto essa cobrança. Mas agora ele ganhou nacionais, regionais e agora é campeão mundial, super merecido. Muito feliz do Diego ter trago esse título aí pra América Latina. Temos um argentino como campeão mundial na categoria Masters, um bad match. Nos últimos 2 anos a gente teve finais de Mundial que não foram tão legais, foram finais rápidas, nada competitivas, e nessa a gente teve um baita de um jogo de xadrez jogado excelente, uma aula de Pokémon TCG essa final, pessoal. Exatamente, mais uma vez eu agradeço aí, Lucas, pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto com você, que foi narrar as finais do Mundial. Parabéns ao Diego por trazer esse caneco aí pra América Latina. Todos nós ficamos felizes com a comemoração dele ali, sem dúvida. Todos nós agradecemos a ele aí pelo grande desempenho. Parabéns aí pro futuro papai que já vai chegar com o pai campeão mundial na categoria. E é isso, cara. Agradecer aos seus inscritos e eu vou ficando por aqui, seu tiozeira. É isso mesmo. Pessoal, eu agradeço muito a todos vocês por essa cobertura até aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos da cobertura do Mundial também, fora as finais. Vocês agora têm as 3 finais aí em português. Espero que vocês gostem e reassistam quando quiserem. Eu acho que essa final é uma final que deve ser assistida mais de uma vez, viu? Foi uma baita aula de Pokémon TCG com todas as possibilidades. Você assistir com a lista na mão ali, é uma baita aula. O Diego jogou demais nessa final, ele venceu, não foi por sorte, ele venceu no braço. A partida era favorável para o japonês e a gente viu que não é questão de sorte. Aqui a gente viu que, sabe, saber do jogo, treinar, estar preparado faz a diferença, como fez nessa final. É isso aí, muito obrigado a você também que assistiu com a gente aí, que fez parte, deixando seu feedback, deixando seu like. Se inscreva no canal e passe esses vídeos à frente para os seus amigos que querem saber mais como é o clima de uma final de Mundial. Esses vídeos são muito bacanas para eles terem essa impressão, assistindo também esse documentário produzido aí pelo Tio Sam com o financiamento que vocês fizeram junto com ele aí. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Eu e o Furipe, a gente fica por aqui. Até a próxima, fiquem com Deus, Brofist dos Brothers pra encerrar, tamo junto!